Você já teve a sensação de que a lei da atração funciona perfeitamente, mas só para os outros? É como se você estivesse sempre fazendo tudo certo. Visualizações, afirmações, quadros dos sonhos, scripting, 55 vezes 5, e ainda assim, o que você deseja parece cada vez mais distante. Enquanto isso, outras pessoas parecem manifestar coisas incríveis, com uma facilidade quase irritante. Um novo amor, uma viagem dos sonhos, uma quantia inesperada de dinheiro. Essa sensação de injustiça pode ser sufocante. Surge a dúvida: será que tem algo de errado comigo? E por trás dela um medo silencioso. E se isso nunca acontecer? Mas e se o problema não for você? E se o problema for o esforço excessivo? Talvez o que esteja te afastando da vida que você deseja não seja a falta de foco ou a técnica errada, mas o peso da luta constante para tentar fazer acontecer. Sim, lutar pode estar bloqueando a sua manifestação. Hoje, você vai descobrir algo profundamente libertador. Manifestar não exige esforço, exige alinhamento. E esse é o ponto de virada que poucas pessoas realmente entendem, porque ele parece contraintuitivo. Mas a verdade é que a manifestação mais poderosa acontece quando você sente como se já tivesse, e não quando você implora para que venha. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por essa revelação suave e transformadora. E para começar, precisamos desmontar um mito poderoso que alimenta muita frustração silenciosa: a busca pela técnica perfeita. Existe uma armadilha sutil e sedutora no mundo do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade. A crença de que, se você encontrar a técnica certa, tudo vai finalmente funcionar. Como se houvesse uma fórmula mágica, um método exato, uma sequência perfeita que destravasse a realidade dos seus sonhos. É fácil se perder em meio a vídeos com títulos chamativos, desafios de 21 dias, métodos secretos ou afirmações poderosas que prometem resultados em tempo recorde. E assim, muita gente entra em um ciclo vicioso. Testa uma técnica por alguns dias, não vê resultado imediato e já pula para a próxima. Começa a desconfiar de si mesma e a cada novo fracasso aumenta a sensação de que manifestar é difícil, complexo, reservado apenas a pessoas mais evoluídas ou mais conectadas. Mas aqui está uma verdade libertadora: a técnica não é o que manifesta. Ela pode ser útil, sim, como um lembrete, um ritual, uma forma de foco, mas a técnica em si não é a fonte do poder. O que manifesta é o seu estado interno, é a sua vibração, é o sentimento que você sustenta como verdadeiro. Vamos imaginar por um instante que a realidade é como um espelho. Você não força o espelho a sorrir. Você sorri primeiro e então o reflexo aparece. Com a vida é a mesma coisa. Quando você pratica técnicas com a energia de ansiedade, medo ou desespero, é isso que o espelho reflete de volta. Ausência, escassez, separação. Não importa o quão elaborada seja a técnica, se o sentimento por trás dela for de carência, o resultado será vazio. É por isso que tanta gente, mesmo tentando com afinco, se sente cada vez mais frustrada, porque estão colocando mais esforço nas formas externas do que na mudança interna. Estão tentando atrair com a mente, quando a manifestação acontece pela vibração, pela frequência emocional que você sustenta de forma natural. Você não precisa fazer mais, precisa apenas ser mais alinhado com a realidade que deseja, ser mais calmo, mais receptivo, mais presente. Esse é o ponto em que tudo começa a mudar. E para que essa mudança aconteça de verdade, precisamos entender o que significa, na prática, mudar o estado interno e como isso, de fato, cria a realidade que você vive. É isso que vamos explorar agora. Vamos mergulhar na base invisível de tudo, o seu estado vibracional.
porque ele é, na verdade, o que dá forma ao mundo ao seu redor. Tudo o que você vive começa dentro de você. Essa frase, por mais simples que pareça, carrega uma das verdades mais profundas sobre a manifestação. Sua realidade externa nada mais é do que um reflexo do seu estado interno. Quando falamos de estado interno, estamos nos referindo à soma das emoções, crenças, pensamentos e vibrações que você mantém com mais frequência. Não se trata apenas do que você deseja conscientemente, mas do que você sente como verdadeiro em seu íntimo, mesmo que de forma sutil. A vida não responde ao que você quer, ela responde ao que você é, ao que você vibra. Essa ideia pode parecer mística, mas tem respaldo tanto espiritual quanto científico. Esther Hicks, canalizando Abraham, fala constantemente sobre a importância do ponto de atração vibracional. Neville Goddard ensina que você deve assumir o sentimento do desejo realizado, viver mental e emocionalmente como se aquilo que você quer já estivesse presente. Ele dizia: sentir é o segredo. Não pensar, apenas sentir. E a ciência também aponta na mesma direção. A física quântica, através do conceito de colapso da função de onda, sugere que a realidade só se define quando há observação e intenção. Ou seja, o observador, você, influencia diretamente o que é manifestado. A consciência tem papel ativo na criação da realidade. É como se o universo estivesse constantemente esperando seu sinal emocional para decidir qual versão da realidade se manifestará diante de você. A neurociência também reforça essa ideia. Estudos mostram que o cérebro não distingue entre o que é vivido e o que é intensamente imaginado. Quando você se coloca em um estado emocional elevado, imaginando com clareza e emoção que já possui o que deseja, seu corpo reage como se fosse real. E isso altera sua vibração, muda seus hábitos, muda seu comportamento e, com o tempo, muda suas circunstâncias externas. Pessoas que manifestaram grandes mudanças em suas vidas, sejam curas, relacionamentos ou abundância financeira, frequentemente relatam o mesmo ponto de virada. O momento em que deixaram de se sentir carentes e passaram a sentir que já eram aquela nova versão de si mesmas. Não estavam mais correndo atrás do desejo. Elas se tornaram compatíveis com ele. Uma mulher que manifestou um parceiro amoroso conta que, após anos de frustração, decidiu simplesmente parar de buscar. Ela começou a agir como se já estivesse em um relacionamento amoroso, não fingindo, mas sentindo a tranquilidade, o cuidado, o amor como se já estivessem ali. Em semanas, conheceu alguém que se alinhava perfeitamente com aquilo que ela passou a irradiar. Um homem em dificuldades financeiras relatou algo parecido. Em vez de tentar atrair dinheiro com medo da escassez, ele começou a cultivar internamente a sensação de segurança, gratidão e merecimento. Sem perceber, mudou sua postura, suas atitudes e suas escolhas. Oportunidades surgiram. Ele não forçou, ele se alinhou. Essas histórias não são milagres isolados, são reflexos de uma lei invisível, porém universal. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. E se é assim que a realidade se forma, talvez a questão mais importante não seja como criar, mas como sintonizar. E é exatamente isso que vamos entender a seguir. Como acessar com leveza o estado vibracional daquilo que você deseja, como se você estivesse apenas sintonizando uma estação de rádio. E se eu te dissesse que tudo o que você deseja já existe, que o relacionamento dos seus sonhos, a saúde plena, a liberdade financeira, tudo isso já está disponível, como diferentes frequências em um vasto campo de possibilidades. Você não precisa criar essas realidades do zero. Precisa apenas sintonizar com elas. Essa é uma mudança de paradigma poderosa. Na visão tradicional, aprendemos que precisamos conquistar o que queremos. Isso implica esforço, luta, tempo. Mas no campo quântico e na manifestação consciente,
as coisas funcionam de forma diferente. Você não traz algo para você à força, você se torna compatível com aquilo. Você muda sua frequência e a realidade responde. Imagine que o universo é como um enorme rádio com infinitas estações. Cada estação transmite uma experiência diferente. Uma toca escassez, outra toca abundância. Uma transmite solidão, outra amor profundo. A estação que você ouve depende unicamente da frequência em que você está sintonizado. E mudar de estação não exige esforço físico. Exige apenas girar o botão da frequência. Esse botão é o seu estado emocional e vibracional. A pergunta então muda. O que eu quero atrair? Vira, como posso me sentir agora como se já estivesse vivendo isso? Vamos trazer isso para algo prático. Suponha que você deseja mais dinheiro. Em vez de repetir afirmações com um nó no estômago ou ficar ansioso verificando o extrato bancário, pergunte-se: como age uma pessoa que confia que o dinheiro está vindo? Como ela se sente? Como ela toma decisões? Ela dorme com tranquilidade? Ela se permite relaxar? Ela sente gratidão pelas pequenas coisas? Sintonizar com a frequência da abundância não é se convencer racionalmente, mas criar dentro de si o ambiente interno onde a abundância naturalmente floresceria. O mesmo vale para o amor. Se você deseja um relacionamento verdadeiro, sintonize com o amor agora. Ame a si mesmo, permita-se sentir completo, haja com carinho, crie espaço em sua vida para alguém especial, mas sem o desespero de preencher um vazio. O universo responde a essa vibração. Essa ideia, inclusive, tem sido confirmada por pesquisas na área de coerência cardíaca e campos eletromagnéticos. O HeartMath Institute, por exemplo, mostrou que o coração gera um campo eletromagnético mensurável, que muda conforme o nosso estado emocional. Sentimentos como gratidão, amor e apreciação ampliam esse campo, gerando coerência, um estado de equilíbrio entre coração e cérebro. E essa coerência é justamente a base vibracional mais poderosa para a manifestação consciente. O mais interessante é que quando você para de tentar forçar a criação de uma realidade e passa a viver como se ela já existisse, algo mágico acontece. Você relaxa, você confia, você se alinha. E então, a realidade começa a se reorganizar ao seu redor com sincronicidades, encontros inesperados e oportunidades que você jamais conseguiria planejar. Você não está aqui para forçar nada. Está aqui para fluir, para se alinhar, para sintonizar. E quando isso acontece, a manifestação se torna leve, quase inevitável. Agora que você entendeu que o segredo não está em correr atrás, mas em se alinhar com o que já é hora de responder a uma pergunta crucial. Mas como eu faço isso na prática, no meio da correria dos medos da ansiedade? No próximo capítulo, vamos explorar como sentir o fim desde o início e ativar essa frequência mesmo quando a realidade externa ainda não mudou. Uma das práticas mais poderosas e também mais desafiadoras na manifestação consciente é aprender a sentir o fim desde o início. Isso significa gerar dentro de você agora a emoção e a vibração que você imagina que só sentirá quando aquilo que deseja acontecer. É contraintuitivo. A mente lógica resiste. Ela diz: como posso me sentir abundante se minhas contas estão atrasadas? Como posso me sentir amado se estou sozinho? Como posso me sentir curado se ainda sinto dor? Mas é justamente aí que está a chave. A vibração vem antes da manifestação. Neville Goddard chamava isso de assumir o sentimento do desejo realizado. Para ele, não bastava imaginar o que se queria. Era preciso viver emocionalmente como se aquilo já fosse parte da sua realidade. Porque ao fazer isso, você altera sua identidade vibracional e com ela altera o campo de possibilidades ao seu redor. Mas como fazer isso na prática, no dia a dia, especialmente quando a realidade grita o oposto?
A resposta está em pequenos rituais e escolhas internas. Por exemplo, antes de dormir, feche os olhos e imagine uma cena que representaria o fim realizado. Você abrindo a porta da casa nova, recebendo uma mensagem de amor, vendo o saldo positivo na conta. Mais importante do que os detalhes visuais é o sentimento dessa cena. Deixe seu corpo mergulhar naquela emoção, como se fosse real. Sorria. Respire como se estivesse lá. Durante o dia, encontre micromomentos para se alinhar com essa versão de você que já tem o que deseja. Como ela andaria? Como falaria? Como reagiria diante de um contratempo? Quando você incorpora essa vibração, mesmo que por alguns minutos, está sinalizando ao universo: esta é a minha nova frequência. E lembre-se, não se trata de fingir. Não é sobre enganar a si mesmo. É sobre escolher o estado emocional que você deseja viver agora. Mesmo que seja por instantes, mesmo que seja sutil, porque quando você aprende a sentir o fim desde o início, você deixa de ser alguém que espera e se torna alguém que emana. Você não está mais pedindo ao universo, você está se tornando o campo onde aquilo já é real, e esse é o espaço mais poderoso que existe para manifestar. Depois de tudo isso, talvez a maior virada que você pode experimentar é entender que manifestar não é sobre esforço, é sobre permitir. Você não está aqui para lutar contra a realidade, está aqui para se alinhar com o que já é seu por direito vibracional. Manifestar com leveza é abandonar o fardo da pressa e do controle. É se abrir para a possibilidade de que o universo pode te surpreender. E geralmente o faz, quando você solta o apego ao como e ao quando. É confiar que a sua única responsabilidade é cuidar do seu estado interno, como quem cultiva um jardim. Você não força a flor a nascer, você apenas prepara o solo, rega, confia. E um dia ela desabrocha com uma beleza que você jamais teria conseguido planejar. Manifestar com leveza é sentir antes de ver. É agradecer antes de receber, é celebrar antes da evidência, porque nesse espaço você não está mais tentando atrair, você está vivendo como se já tivesse, e isso muda tudo. Ao invés de fazer dar certo, você passa a vibrar com a tranquilidade de quem sabe, já está a caminho. E então, sem esforço, as sincronicidades começam. As ideias certas surgem, as pessoas aparecem, as oportunidades se alinham, não por mágica, mas por ressonância. Você se tornou o campo que atrai. E quando você vive assim, a manifestação deixa de ser uma busca. Ela vira um reflexo natural da sua nova frequência. Leve, suave, inegável. Agora respire fundo, volte para o seu centro e pergunte-se: como posso me sentir hoje como se o meu desejo já fosse real? Porque quando você sente, você já está criando e o universo está ouvindo.